Olá galera, tudo bem? 100% mil por hora? Então, tá massa. Senhores, mais um vídeo. Agora nós vamos falar sobre o que estava acontecendo antes da Era Vargas. Mais precisamente sobre o movimento tenentista. O movimento tenentista, senhores, conduziu Getúlio Vargas ao poder. Esse movimento vai de 1920 a 1930 e vai ser determinante para acabar com a Primeira República. Como eu digo em sala, você deve entender o movimento tenentista como aquele ditado popular que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E por quê? Porque o movimento tenentista vai ser recheado de revoltas que os tenentistas vão sair perdedores, derrotados. Mas, de tanto insistir, chega um momento em que esses caras dão a volta por cima e colocam Getúlio Vargas no poder. Sobre o nome, você já deve ter percebido, né? Tenentismo. Pois bem, os tenentes eram os principais integrantes desse movimento. Logo, um movimento liderado por militares. Mas não se engane, não eram só tenentes. Existiam outras patentes, inclusive civis também. Mas, como a maioria dos envolvidos eram tenentes, a história resolveu batizar esse movimento como sendo o tenentismo. Pois bem, esses militares, liderados pelos tenentes, estão insatisfeitos por uma série de razões. Não se esqueça que os militares começaram essa história de república. Lá em 1889, Deodoro da Fonseca proclamou a república e se tornou o primeiro presidente do Brasil. Logo depois tivemos Floriano Peixoto e aí depois disso os militares conseguiram, se eu não me engano, eleger um único presidente através do voto popular. E aí esses caras estão grilados. Pô, nós começamos a brincadeira e agora estamos um tempão sem chegar no poder. Além disso, como eu disse, esses caras estão insatisfeitos por outras razões. Eles dizem que a República não reconhece o trabalho dos militares, que esses militares estão sendo mal remunerados, logo baixos salários, que as promoções no Exército são extremamente lentas, que o Exército está sucateado, traduzindo, falta grana para ser investida no Exército, o Exército não tem grana para investir em armas, em estrutura, enfim, esses caras dizem que os civis abandonaram o Exército. E por fim, mas não menos importante, pelo contrário, os militares, os tenentistas, dizem que a República Brasileira se corrompeu, que essa República Brasileira, liderada pelas oligarquias, pelos barões do café, pela política do café com leite, que marca o revezamento entre São Paulo e Minas Gerais, eles dizem que essa república se corrompeu e se transformou em uma república corrupta. E eles, militares, superiores moralmente, eles pensavam isso, não estou dizendo que eles eram, mas eles acreditavam que, por serem superiores moralmente, seriam capazes de reestabelecer a moralidade política. Pois bem, é diante desse cenário que esse movimento tenentista vai desestabilizar a Primeira República e vai conduzir Getúlio Vargas ao poder. Esses caras lutavam por qual razão? Quais eram as pautas, quais eram as bandeiras, o que esses caras defendiam? Primeiro ponto, eles diziam que o Brasil deveria investir em educação. Os níveis de analfabetismo no Brasil naquele momento eram altíssimos e esses caras diziam que isso deveria acabar. Uma segunda luta, uma segunda questão defendida pelos tenentistas, o voto secreto. Lembra que eu acabei de dizer que eles diziam que a República Brasileira era corrupta e essa corrupção se generalizava porque existia o voto do cabresto, que garantia a alternância do poder entre paulistas e mineiros, uma vez que os coronéis dominavam as eleições e intimidavam os eleitores através da pressão que esses caras exerciam. Logo, o voto secreto era um grande instrumento para moralizar as eleições brasileiras. E por fim, você está vendo aí na tela, esses caras defendiam fora presidente. Entendam esse fora presidente como fora corrupção, fora imoralidade política, vamos reestabelecer a verdadeira república. Pois bem, senhores, sobre o movimento tenentista é isso que eu queria dizer para vocês.
esse movimento vai conduzir Getúlio Vargas ao poder. Muitíssimo obrigado pela atenção das senhoras e senhores, espero que tenham compreendido. Valeu, fui!